vezes não obedece. Mas bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os outros que nos ouvem em qualquer horário. É mais um prazer chegar aqui, terminando uma semana, graças a Deus, com alguns percalços, porém com mais sucesso, quer dizer, com mais possibilidade de aparecer, né, Dilson? Compartilhar contigo o programa. Já estou quase boa, vocês veem que, né, a própria está dando certo. Fora o resto das coisas que eu tomei, né? Então, se me dizem que é bom para ver a voz, eu tomo. Mas tudo bem. Hoje eu estou assim com essa aparência feliz porque realmente eu gosto de transmitir alegria, positividade. Eu sou assim, eu sou alegre. E busco a felicidade, mas não busco a felicidade com cara de tristeza. Busco com cara de quem quer ser feliz. Isso é um conselho para vocês. Tem gente, mas eu não consigo. Baixa a cabeça. Não, tem que sorrir. Tem que acreditar em Deus. Somos filhos de Deus, abençoados. Algumas vezes as coisas não dão certo, mas não é porque Deus queira assim, é porque faz parte da nossa caminhada. Cada um vem com seu destino. É como se nós fôssemos atores, já com script pronto, a gente já encarna nessa vida dessa forma. Então, tenho certeza que até a segunda-feira muitas coisas acontecerão. Espero resultados bastante positivos. A gente tem que aguentar agora o mimimi, porque os petistas, além de matar, roubar, atrapalhar de todas as formas que podem, ainda são mimizentos. Quem poderia imaginar que um dia esse indivíduo, cabeça de ovo, chamado Alexandre de Moraes, viria reclamar de injustiça, de ilegalidade, porque a mulher dele está sendo perseguida, porque a mulher dele foi sancionada, a mulher que é cúmplice dele. Não, todas as esposas têm que ser cúmplices de seus maridos, mas ela é cúmplice na criminalidade. Ela é uma bandida. O maior dinheiro que entrava na vida, na conta, para os gastos do cabeça de ovo, passavam por ela, porque ela, como advogada, que hoje é uma coisa que eu até, quando digo que sou advogada, tenho vergonha da OAB, de tudo que ela representa, de tudo que ela tem sido nos últimos anos. É comunista a nossa OAB. Então, esses partícipes da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e que são comunistas e são ladrões, esses são os que prestam. Então, agora, o seu Xandão tem uma injustiça, é ilegal, e blá, blá, blá. Ah, é? Para a mulher do Daniel Silveira, não foi. Para a mulher do Alex, não foi. Do Constantino, não foi. Para o próprio Constantino, pessoas que precisavam do dinheiro não só para a sua sobrevivência, como para a sobrevivência e ajuda, auxílio, doença, alguns para os filhos, para a mãe, para si mesmos. Isso nunca foi legal. Simplesmente cortar a possibilidade de ganho. Simplesmente deixar essas pessoas sem salário. Querem agora também deixar todos os generais que estão presos, o próprio Bolsonaro. Isso pode. Isso não é ilegal. Isso não é injustiça. Alan Frutuoso, outro grande comunicador, que eu acho que talvez seja depois do Alex, do Alan Santos, ele foi o próximo. De tanto tempo que faz, tenho certeza que a maioria nem lembra das feições dele. A esposa dele hoje continua com uma live, e é muito inteligente também, muito capaz, mas ele em si nunca mais apareceu, porque seu Xandão se acha no direito de fazer o que ele quiser com a vida das pessoas, o salário das pessoas. O senador que dorme lá no Senado ainda, porque se pagar um hotel, vai se endividar, porque alguém vai ter que pagar o hotel para ele, porque ele não tem mais salário. Senador do Espírito Santo, daqui a pouquinho lembro o nome dele de novo, senador Duval, e por aí afora. Então, mas está chegando ao final, porque não é uma questão de vingança,
Porque se o Trump fosse comunista, como aquele velho caquético que o antecedeu, nós estaríamos na mesma caminhada que estávamos há 2 anos atrás. E aí tudo seria bem, tudo estaria bem, tudo seria legal, porque é tudo comunista. Mas, para nossa sorte, nós temos um presidente nos Estados Unidos que é de direita, que é cristão. Azar o deles, azar dos comunistas, porque deu para vocês, deu. E não é uma questão de vingança. O Xandão perseguiu pessoas americanas lá nos Estados Unidos. O Xandão perseguiu, por exemplo, que o Elon Musk, que hoje é cidadão americano, lá com pesadíssimas multas para não ver seus funcionários presos aqui no Brasil, e ele próprio não podendo vir, porque seria preso também. Então, isso é justiça, seu Alexandre. Agora é justiça porque a mulher dele que ficou completamente banida de receber qualquer centavo que seja. E os outros cretinos, hipócritas, sem caráter, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que envergonham a nossa nação, não entendem de direito ou se fazem que não entendem. Tem um que nem no exame da OAB conseguiu passar. Então, são analfabetos jurídicos em cima de processos completamente nulos ou anuláveis. Eles condenaram milhares de pessoas. Eles tiraram o brasileiro de todos. Os que nos alertou, que nos acordou para a realidade. O nosso querido mito, Jair Messias Bolsonaro, está lá como se fosse um marginal, humilhado todos os dias, porque ele gosta de humilhar. Assim ele fez com Robert Jefferson, com Daniel Silveira, ele fez com todas as pessoas que eles acusam de terem participado desse pseudo-golpe. Eles acabam com a vida das pessoas e das suas famílias. Não importa que estejam doentes, que sejam menores, que não possam trabalhar, não importa. Para eles, banir um ser humano é normal, é legal, é previsível na legislação da cabeça deles. Porque a nossa legislação, que vige no país há décadas, a nossa legislação penal, a civil, toda a Constituição, que é a mãe de todas, foi banida, foi riscada, foi sapateada em cima, como já sapatearam esses comunistas do mal na nossa bandeira, como já chutaram a imitação da cabeça do Bolsonaro e ainda gritam nos protestos, porque agora eu vi esta semana ainda eles gritando que queriam jogar futebol com a cabeça do Bolsonaro. Isso pode, isso é legal, isso é humano. Pelo amor de Deus, quando pisa no calcanhar, ou na ponta do dedinho, ou do dedão de um comunista, aí o mundo desaba. Aí eles se lembram que existe lei, uma legislação que protege, que passa pano, etc. Como, por exemplo, o contador do filho do cachaceiro, eu vou ter que dizer o nome dele para vocês saberem qual deles é, porque tem vários filhos, o tal de Lulinha, o catador de bosta de elefante no zoológico, hoje é um dos homens mais ricos do mundo, segundo o cachaceiro, ele é o Ronaldinho dos negócios, é o fenômeno dos negócios. Esse fenômeno, sabe o que ele conseguiu? Que o contador dele ganhasse 250 vezes na loteria. Isso é lavagem de dinheiro, isso é para justificar o dinheiro que o pai dele rouba do povo e dá para a família dele. Se tem uma família que o cachaceiro tirou da miséria, foi a família dele. E se ele tirou milhões de brasileiros da pobreza, foi para jogar na miséria. Foi isso que ele fez. E hoje nós somos um país que tem mais de 200 milhões de habitantes e nós temos, não são dados exatos, mas quem quiser pode verificar. Temos mais de 56 milhões de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquele outro. Vejam bem, é um número altíssimo. Nós temos 12 milhões que é o dinheiro dos aposentados, os quais há muitos anos não vem recebendo por inteiro, porque a quadrilha do presidente
não eleito do Brasil tirava esse dinheiro dos aposentados, porque o maior beneficiário de todos eles tem sido o irmão do cachaceiro. Então, vocês vejam bem, temos também 13 milhões de funcionários públicos, aproximadamente, contando no geral. Mais uns 100 milhões de pessoas que estão divididas, crianças, adolescentes, estudantes, trabalhadores informais. E temos, pasmem, senhores e senhoras, pasmem, temos apenas e tão somente 20 milhões de pessoas produzindo renda para o Brasil. Essa renda que é usada para pagar todo esse arcabouço e ainda vazar aos bilhões para o bolso dos ladrões da quadrilha que governa o Brasil hoje. Para eles, nada do que é errado é crime. Para eles, tudo é possível. Tudo lhes é dado, mas está no fim. Está chegando no fim, eu não digo isso não sem sentimento de vingança, apenas com sentimento de justiça. Eu sinto, vibra em mim e vibra em vocês. E até para aqueles que até agora há pouco tempo diziam que não gostavam de política, eu repito todos os dias. Vocês vão cansar de me ouvir falar nisso. Acordem. Vocês têm que gostar de política, porque senão as roubalheiras todas, se vocês gostassem de políticas, se vocês fossem antenados, eu não estou pedindo para ninguém se filiar em partido político. Vejam bem, é participar da política. Não precisa estar num partido que, aliás, sem uma reforma eleitoral no Brasil, esses partidos são lixo. Não tem nenhum que fique de fora. Nenhum. Me processe quem se sentir ofendido, injuriado. Não tem. Se nós fizermos um balanço de todos, inclusive aqueles que se beneficiam muito, que se elegem na onda Bolsonaro, tem alguns que são tão ávidos de roubar, de ser o que eles são, maus caráter, esses aí nem terminam o mandato, já se bandeiam. Outros, prestem atenção, ficam encolhidos, amoitados, escondidos nos partidos de centro. Se antenem, estudem, vão para a internet, vão ver o que é o tal de centrão. Quem é que compõe o centrão? Mas a fulana é tão bom. Não importa. Se ele está no centrão, ele é um oportunista. Não deu a cara para bater. Eu não estou dizendo que os partidos que dão a cara para bater sejam todos eles compostos de pessoas honestas. Eu não disse isso, mas pelo menos dão a cara para bater. Mas ficar acoitado, como qualquer bandido fica na hora que está para ser descoberto, ficar acoitado no centrão é crime, minha gente. É crime de lesa pátria, porque é dali que eles saem para dar o bote. Eles ficam ali naquele, né? Mexe, não aparece muito. A gente passa, são 500 e tantos deputados federais, a gente passa 4 anos sem nunca ouvir falar em alguns deles, inclusive aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos, graças a Deus, uma bancada mínima, pequena, uma bancada federal de homens honestos, íntegros de direita e cristãos. E entre eles, nós temos, o Nicolas é mineiro, mas nós temos aqui o nosso queridíssimo, amado deputado federal mais votado. E vocês sabem quem é? Se Deus quiser, havendo justiça e tudo voltando à normalidade, o Zuco, o coronel Zuco, que é hoje deputado federal, foi o mais bem votado para estadual na outra eleição, agora foi o mais bem votado para federal no Rio Grande do Sul, e ele está lá, bravamente liderando uma bancada que tem o Marcon, que tem, meu Deus, eu não tenho, nessas horas que a gente se emociona, a gente esquece alguns nomes, mas nós temos que vai concorrer, se Deus quiser, ao Senado, o deputado, bom, agora, não importa, todos aqueles que aparecem, porque nós temos outros tantos que se dizem de direita também, mas estão escondidos no centrão, que não aparecem nunca. E quando tem
Marcel Van Hatten. Obrigada, Dilson. E tem outros. Sanderson. O deputado Sanderson também, outro guerreiro. O Sanderson também, se Deus quiser, poderá concorrer ao Senado. É um pré-candidato também, todos são pré-candidatos. E, enfim, nós temos uma bancada boa, mas é mínima, é minúscula. Somado com daqui, um de lá, de Minas, outro do Nordeste, o Senado, então, é menor ainda. E se esse Congresso fosse ativo, decente, e estivesse lá cumprindo o seu papel, nós não estaríamos nesse buraco que nós estamos. Nós estamos nesse buraco por causa de quem não gosta de política, para quem vota em qualquer um, para quem vota em cachaceiro, vagabundo, sem vergonha. Ou não vota, ou vai passear, vai para a praia, vai para a serra, em dia da eleição, e depois justifica o voto, que é muito baratinho. Esses brasileiros, somados ao Congresso, aos deputados federais, eles que nos trouxeram para esse buraco. E agora nós temos que ter força por nós, que somos de direita, que somos cristãos e que estamos sofrendo muito, como eles. Mas eles precisam de nós, porque nós é que alavancamos essa força. Essa força vem do cristianismo e da direita. Porque se dizer que é comunista e que é cristão, isso é a maior mentira. É a mentira mais deslavada, que eles gostam de usar. Eles gostam de dizer isso aí. Por quê? Porque eles sabem que se ou é crente, como se diz, né? Porque, ou é católico, precisa ouvir o que quer ouvir. Então, eles vão mentindo. Eu sou católico, ajudam até uma ajuda para a igreja, ajudam a levantar uma igreja que está caída, ajudam a construir uma nova. Isso aí é migalha que eles jogam para nós. Não se iludam. Se façam como é que se diz, um exame de consciência e pensem em todos os candidatos da sua vida, que passaram pela sua vida e lhe ofereceram alguma coisa física, alguma coisa material, ou um dinheiro, ou um chinelo, ou uma gasolina. Pense, esses não são dignos de voto, porque eles acham que você é um sem caráter que nem ele. Porque quem compra voto não tem caráter nenhum. Quem se vende também não. E, às vezes, não dá nem para dizer, ser tão, assim, enfática como eu estou sendo, porque, às vezes, a pessoa está precisando muito. Está com fome, a família está precisando. Então, se vale disso. Então, aí, no meu entender, na minha avaliação, não existe nenhum pecado, nenhum crime em que vocês aceitem que esse sem vergonha, esse candidato sem caráter, esteja comprando seu voto, mas só nas derradeiras consequências, certo? Não é em todos. A senhora disse que eu posso vender o meu voto. Não é isso. Nunca venda o seu voto. Mas se você está em um estado de muita necessidade e vem um dinheirinho, qualquer que seja, tenha certeza de outra coisa. Esse dinheiro não veio dele. Esse dinheiro veio do seu bolso, do seu suor, do seu trabalho. Você, trabalhador, que carrega o país nas costas. Você, trabalhador das cidades, das fábricas, do agro. Em vocês que estão depositadas todas as nossas confianças, a nossa confiança e todas as nossas esperanças. Porque se todo mundo ficar no seu escritório, no ar-condicionado o tempo inteiro, só na internet, ou só nos jornais, ou só nas emissoras de televisão, o Brasil não anda. O Brasil só anda porque milhões de brasileiros levantam cedo, pegam 2 a 3 conduções e vão em péssima situação, vão ao trabalho, voltam dormindo, às vezes não comem direito porque não tem ou porque nem dá tempo. E eu vi uma vez uma moça que foi perguntada sobre quem que ela torcia no Big Brother, e a moça disse: moça, não sei nem o que é isso. Eu levanto às 4 da manhã, eu vejo tantas horas, eu fico tanto tempo no meu serviço que eu chego em casa tão cansada, apesar de faminta, eu durmo em cima do prato. E o senhor vem me perguntar quem é Big Brother, quem é não sei o quê? Aí o cara, né? Mas aquela resposta lavou a alma de todos os brasileiros que têm consciência, que têm dignidade e que sabem que esses problemas existem, mas não assistem,
para não dar ibope para Globo Lixo e nem para outros lixos emissoras que produzem programas dessa natureza. E esse ano eles quiseram, e fizeram até a gravação, de um programa completamente imoral. Adilson, troca de casais, tride, não sei, um nome assim parecido. Chegaram a fazer a gravação. Não foi ao ar porque o público descobriu, pessoas de bom senso, os cristãos descobriram e queimaram na origem. Mas está lá. É só eles esperando que a coisa fique um pouquinho pior para eles entrarem com tudo. Como virão novamente com o Big Brother o ano que vem. E se nós não detivermos essa bandidagem, essa roubalheira, vocês não têm noção do que vocês estão, como é que se diz, patrocinando quando vocês assistem esses canais que demandam contra a família, contra a base de uma sociedade, aquelas imoralidades, aquelas faltas de respeito, a tudo aquilo que eles mostram ali, e vocês estão contribuindo. Mas eu não dei dinheiro. Deu através da sua assistência. Quando assiste, é marcado. Eles têm uma forma de marcar o número de telespectadores. E isso alavanca o programa para receber mais e mais comerciais, mais e mais patrocínios. Então, quando você diz, não sou eu que faço o programa, eu estou ali, estou vendo, só para me distrair. Não. Você está ajudando a roubalheira, você está ajudando a destruição da família, porque é assim que o comunismo se firma, se cria, se sustenta, através da destruição das bases. Primeiro, ateu. O comunismo é ateu e acaba com as religiões, acaba com a igreja, tira Deus do coração, tenta, pelo menos, tirar do coração e da mente do seu povo. Isso aconteceu e acontece ainda. Isso aconteceu na China, quando mais de 100 milhões, vejam bem, a metade da população do Brasil, hoje, mais de 100 milhões de pessoas foram trucidadas, porque eram cristãos, porque não se adequavam aos ensinamentos comunistas e até porque estavam sendo demais, eram mais bocas para comer. E foi assim que eles provocaram a grande fome que matou 12 ou mais milhões de pessoas na Europa, através já falei para vocês muitas vezes, no Holodomor, que é como é que se diz? Os produtores rurais produzindo alimentação para alimentar a Rússia comunista e não podiam comer nem um grão de arroz. Não podiam comer, então eles iam morrendo, ao somar mais de 12, 13 milhões. E vinham outros no lugar deles e assim sacrificaram para que o comunismo na Rússia se mantivesse alimentado e forte. É assim na China, é assim na Coreia do Norte. E eu vi um pouquinho de notícia outro dia que a Coreia está se reinventando, que está, talvez porque esteja precisando dos Estados Unidos, está tentando suavizar essa questão da religião e permitir as crenças. Mas isso eu não vi mais confirmação, não vi falar mais nada. Mas pode ser que já esteja começando. Né? Uma flamazinha acendendo. E Deus ajude que ela cresça, que ela se expanda e que a Coreia do Norte passe a permitir que o povo, os coreanos do Norte, pratiquem a religião que quiserem, acreditem em Deus, sejam cristãos, ou que pratiquem outra religião, mas que dê a supremacia a Deus. É disso que nós precisamos. Coreia do Sul já é assim. Cuba é ateia, não tem religião, não tem Deus porque é comunista. Venezuela, a mesma coisa. Não existe. Nós tivemos até, a hipocrisia foi tão grande que o comunismo começou aqui no Brasil criando as comunidades de base. E aí foi se infiltrando e nós chegamos ao ponto de termos até 2 anos, agora eu não sei, mas até 2, 3 anos atrás, quando tínhamos, o mundo tinha, eu não tinha, um papa comunista, nós tínhamos mais de 50% dos padres do litoral norte comunistas. Isso não tem cabimento.
Isso acontece porque as pessoas não querem ver. Está ali, ó. Eu fui numa missa e já reclamei. Como é que vocês aguentam essa pregação comunista, esse padre comunista? Jussara, tu tá louca. Eu já contei tantas vezes para vocês, nem vale a pena contar de novo. Saí de lá de arrasto. E o padre ainda querendo saber porque eu dizia que ele era comunista. E eu dizendo, eu gritando, por que ele era comunista. E era. E deve ser até hoje. Vocês entendem? Então, nós precisamos de um Brasil renovado, um Brasil forte, de um cidadão consciente. Nunca mais me torno vai dizer, eu não quero saber de política, não gosto de política. Porque enquanto você não gostar de política, enquanto você não souber escolher, não souber votar, vender seu voto, você vai estar nesse buraco que nós estamos. E nós estamos fazendo de tudo por ser culha para sair desse buraco, para acabar com todo esse Supremo que é comunista. Alguns deles agora, para não serem atingidos pelas sanções, estão até começando a fazer algumas pequenas demonstrações de que não são tão maus assim, que não são tão ruins. Enfim, mas o Xandão está caindo. E até segunda-feira é bem provável que já tenha caído, porque ele não vai aguentar essa pressão, porque os outros ministros sacanas, desonestos e comunistas, como aquele Ciro, que roubou milhões no Covid, ou na Covid, roubou milhões de reais por aqueles respiradores que não chegaram. Ele agora, esse bandido comunista, está processando, vou dizer assim, porque é assim que todo mundo conhece, o velho da van, o Luciano. Está processando porque ele ajudou com milhões de dinheiro do bolso dele, do trabalho honrado dele, ajudou para comprar respiradores lá onde o sacana tinha roubado os respiradores que teriam que ter vindo para o povo. Então, nós estamos com o país de cabeça para baixo, perna para cima. Nós estamos agonizando. Eu tenho fé. E por toda a informação que eu recebo, que eu colho, um pedaço aqui, um pedaço ali, nós estamos no fim dessa jornada de miséria, de tristeza, de abandono. Então, não vai ter mais vagabundo, filho do cachaceiro, com um contador que ganha 250 vezes na loteria. Isso já foi feito no passado por outros. E agora, a gente soube desse aí, mas quem sabe quantos outros. E o dinheiro? O dinheiro dos aposentados? Onde é que foi? Onde é que está? Porque os crimes que eles disseram que não houve na Lava Jato, houve dinheiro devolvido. Não assim, centavos. Milhões de várias origens, de vários grupos que roubaram, ou pessoas que roubaram. Se eles não roubaram, por que eles devolveram? E outra coisa, por falar em dinheiro, agora, aquela casa de 12 milhões pagos à vista, imagina, é um dinheiro impensável para a maioria dos brasileiros. Agora, essa casa, ele não pode vender, não pode alugar, ele só pode morar. Como ele tem umas 5 ou 6 casas, e todas, uma mais espetacular que a outra, não poderá morar em todas, só tem 2 filhos, ele e a mulher, são 4 pessoas, não vai poder oferir nenhum lucro disso aí, que ele roubou de nós. Isso, não sei se existe na lei, mas eu acho que não, nunca ouvi falar, tinha que ser vendido, e esse dinheiro retornar aos cofres públicos, que é da onde saiu, porque da onde que um cara que ganha 46, 48 mil por mês, tem dinheiro para comprar uma casa de 12 milhões à vista? Não tem como. A casa do Barroso, nos Estados Unidos, em dólar, eu nem sei quanto é, mas em reais, 22 milhões de reais. Está lá, um apartamento fantástico, uma paisagem fantástica, tudo fantástico. Menos ele. Ele não está lá. Está proibido entrar nos Estados Unidos. E se mexer muito, se reclamar muito, porque é o que mais chora, não é força de expressão. Ele chora. Está chorando das lágrimas cair. Porque perdeu o direito de ir aos Estados Unidos, perdeu o direito de usufruir das riquezas dele lá, perdeu o direito de participar de grandes congressos, de grandes eventos, onde ele brilhava como se brilhante fosse. Porque a gente sabe que o que eles fizeram aqui no Brasil, e estão fazendo, com os processos que caíram nas mãos deles, para começo de conversa, tudo tinha que ir lá para o fim da fila, para o primeiro grau, todos os processos, todos. No entanto,
caíram tudo no Supremo, inclusive o Jair Messias Bolsonaro, que é ex-presidente, ex-deputado, ex-vereador, ex-militar. Ele não tinha que estar sendo julgado pelo Senado, pelo STF. Ele tinha que estar sendo julgado, ele, todos que participam desse processo infame que eles inventaram. Não existe uma prova, gente. Foi um julgamento mais ou menos longo, e eles encaçaparam, eles esconderam todas as provas. Não teve prova nenhuma para condenar. E, no entanto, o Barroso, a mulher aquela, né, a vampira, todos os outros que vocês detestam tanto quanto eu, todos esses, eles compactuaram com tudo isso. Nós não queríamos, mas foi o ministro Alexandre de Moraes que determinou uma ova. Ele nem era, ele estava no Supremo Tribunal Eleitoral, e ele já estava manipulando, ganhando dinheiro, muito dinheiro vindo dos Estados Unidos, da esquerda americana. Ele estava já fraudando as eleições. Por isso que o outro disse, eleição não se ganha, não se ganha, eleição se toma. Ele disse, o Barroso, perdeu o mané, não amola. Agora nós temos que dizer para ele, para com essa chuteira, mané, não amola. Teu choro está nos incomodando, seu fingido, seu hipócrita, seu canalha. É isso que eles são. Eu sonho com o dia que eu possa vir aqui contar só coisas boas, de crescimento, de engrandecimento do Brasil, de bons políticos. Eu sonho com esse dia. E eu sei que ele chegará. Deus há de me dar essa graça de eu poder falar a vocês só em coisas boas. Mas depois de nós tirarmos toda essa caterva muquirana que nos governa. Nós somos pessoas do bem, trabalhadores, cristãos. Nós merecemos um governo do bem. Nós merecemos deputados maravilhosos, senadores maravilhosos, tirar todo esse bando de venais. Todos esses que estão no Centrão, eles, de um jeito ou do outro, recebem dinheiro. E abram muito o seu olho com a questão das emendas. Os prefeitos, principalmente. É ali que chega o dinheiro. Tem que alertar o seu povo. Olha, esse dinheiro foi roubado de vocês. Vocês querem ele de volta? Só assim, só falando assim mesmo. Mas eu acho que hoje eu já xinguei demais. Já me exaltei demais. Hoje é sexta. Advir um glorioso fim de semana. E segunda-feira, porque eu amo vocês, eu estarei aqui novamente, se Deus quiser, com Adilson, o Gabriel, nas sombras, mas nos dando sustentação. Né, Adilson? Se Deus quiser e Ele quer, né? Vamos estar aqui novamente. E só me resta te agradecer, Sara, por todo o teu esforço, toda a dedicação, porque tu estava com dificuldade de falar essa semana, tu estava com muita dificuldade, mas mesmo às vezes faltando voz, você estava aqui firme e forte, levando essa mensagem de esclarecimento, de otimismo, que nós vamos virar essa página suja do Brasil através dessa cambada que estão aí, que o pior já está sendo condenado, que praia é esse tipo de homem. O que ele está passando, ele nunca sonhou na vida que ia acontecer, mas ele já tinha feito para os outros, ele só está colhendo aquilo que plantou. E nunca se colhe só o que se planta, se colhe 100, 200 vezes mais. Então, não é desejar mal para os outros, mas que seja feita justiça com esse homem em favor da população, do povo brasileiro que não merece passar pelo que ele passou, pelo que está passando. Horário. Um abraço, Deus abençoe a todos e nós voltamos segunda-feira. Obrigado, Gabriel.